Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos começando o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar, ao vivo aqui da TV Osasco e pelas redes sociais da Defenda e da AUMESP. Hoje, na companhia do Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda, na qualidade de nosso entrevistado da semana. Esclarecimento. A AUMESP ganhou 2 ações em todas as instâncias da Justiça. A primeira foi o recálculo dos adicionais temporais, quinquênio e sexta parte. A segunda foi a integralização do ALE no padrão, sendo a única associação a ter esta ação com garantia de incorporação no salário. Segundo seus advogados, o governo não tem como reverter o processo, a não ser protelar o pagamento. A AUMESP espera que o governo autorize o apostilamento desses direitos. Todos os associados, inclusive os novos, serão beneficiados. As ações correm na 11ª Vara da Justiça. Ontem de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal em Brasília, o subtenente Gonzaga pediu vistas e conseguiu barrar momentaneamente o projeto que trocava o nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal. Quem vai dar a notícia para a gente é o presidente da FENEM, Federação das Entidades Nacionais de Oficiais Militares, Coronel de Polícia Militar de Santa Catarina, Marlon Jorge Tesa. Gostaria de dizer a todos que hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi colocado em pauta o PL 5488 de 2016, que trata da mudança de denominação do nome de Guarda Municipal para Polícia Municipal. O nosso deputado Gonzaga, pediu vistas do projeto devido à inconstitucionalidade que esse projeto contém. Ou seja, uma instituição, Guarda Municipal, criada pela Constituição Federal com este nome e pretendendo ser mudado seu nome através de um projeto de lei. Nós vimos como realmente inconstitucional, nós apoiamos a atitude do deputado Gonzaga, pedimos a todas as entidades filiadas à FENEM e seus oficiais e demais policiais militares que atentem para esse projeto, apoiemos o deputado Gonzaga para evitar que se desconfigure através de uma lei a Constituição Federal, criando uma nova denominação. Como o deputado Gonzaga falou hoje de manhã na comissão, não é possível nós alterarmos o nome das instituições, pretendendo que elas alterem as suas posturas, depois, através do nome. Então, se o nome da Constituição prevê como Guarda Municipal, assim tem que ser. Se desejarem mudar, mudemos a Constituição. Então, nós apoiamos a legalidade, apoiamos o deputado Gonzaga e apoiamos para que esse projeto ou seja modificado ou que ele não seja aprovado na CCJ. No final do ano passado, a Defenda enfrentou esse problema aqui em São Paulo. A Prefeitura tentou fazer a mudança, mandando pintar em 2 viaturas da corporação a denominação Polícia Municipal. A Defenda entrou com uma ação na Justiça e conseguiu impedir a canetada do prefeito. A Defenda fez uma homenagem a Cabo Sastre e ao governador Márcio França no jornal Metro News. A edição do dia 18 desse mês circulou com uma mensagem da Defenda. Cabo Sastre, parabéns pela bravura. Governador Márcio França, parabéns pelo reconhecimento.
Ontem a Defenda participou do lançamento do Escritório de Cidadania e Governança do CPA M1. É mais uma tentativa da Polícia Militar para melhorar a segurança na nossa cidade. Autoridades militares e lideranças públicas e comunitárias dos bairros da Luz, Pacaembu, Higienópolis e Liberdade lotaram o auditório para prestigiar o evento. O Escritório de Cidadania e Governança será composto de oficiais e praças do CPA M1, lideranças comunitárias, pesquisadores e acadêmicos. Dentre seus objetivos está a implementação de treinamento, assessoria e capacitação de lideranças comunitárias em assuntos diversos que viabilizem a vizinhança solidária e ações de prevenção primária, policiamento orientado para problema e policiamento comunitário. No lançamento, o secretário executivo da Defenda, Coronel Ernesto Puglia Neto, fez uma palestra em que abordou os 4 aspectos fundamentais da interação entre PM e comunidade: a consciência de que segurança não é problema só de polícia, a liderança, a mudança e a confiança. Para a entrevista da semana, está aqui o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda. Boa tarde, Coronel Ernesto. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, Silvio. A gente vai continuar nesse assunto aí do CPA M1, porque o Coronel Ernesto foi lá ontem fazer uma palestra e vamos começar nesse assunto, mas depois a gente precisa estender mais aqui principalmente sobre o que a Defenda vem fazendo nos últimos meses. O senhor abordou 4 pontos na palestra de ontem, né? Vou ter que me ater só ao primeiro, porque já vai dar para falar um dia aqui. O senhor falou que segurança não é problema só da polícia. Exato, Silvio. Acho que aqueles que nos assistem sabem muito bem disso, da importância que nós temos como o órgão institucional, aquele que está na vitrine, né? A polícia está na vitrine, e todo mundo vem para cima da polícia quando acontece algum tipo de comentário sobre segurança, como se a segurança dependesse só da ação da Polícia Militar. Então, esse escritório que foi lançado ontem lá pelo Coronel Telmo, que é o comandante do CPM1. CPM1, para quem nos assiste e não sabe, o CPM1 ele está circunscrito à região central da capital de São Paulo. Então, tem ali alguns pontos que são extremamente vulneráveis em termos sociais. Ali na Paulista, a área denominada Cracolândia, nós temos também ali toda a região onde nós temos uma concentração de pessoas saindo e chegando dos metrôs, algo em torno de 9 milhões e meio de pessoas que trafegam ali de população flutuante naquela região. As grandes manifestações acontecem naquela região. Uhum. A tragédia agora com o edifício que pegou fogo e depois caiu, também é naquela região. As invasões, predominantemente, as invasões a prédios são naquela região. Então, é uma região muito em evidência dentro do aspecto da segurança pública. E esse escritório que foi lançado, ele tenta envolver todo mundo na discussão da segurança pública. Então, é a primeira percepção. Polícia é um dos órgãos integrantes da segurança pública. A própria Constituição fala isso, né, que a segurança é um dever de todos. Uhum. Eu cito mais 2 órgãos importantíssimos, ou 2 entidades importantíssimas. A comunidade, que aí a gente pode colocar nessa comunidade os moradores, os comerciantes, a própria população flutuante, os usuários daquela via, e principalmente uma terceira entidade, que é o poder público local. No caso ali da região, a prefeitura municipal com o prefeito regional, né? Muda tanto a denominação em São Paulo que eu nem sei, era subprefeito, agora acredito que seja prefeito regional da região central. Por quê? Mas ontem, só uma parte, ontem tinha gente do Rotary lá, consegue várias iniciativas ali. Né? Exatamente. Instituto Sou da Paz, que tem acompanhado. Tínhamos a presença do nosso doutor Evaldo, que é o presidente dos Consegues, coordenador dos Consegues de São Paulo, Consegues regionais que tem acompanhado
e tem dado suporte à ação da polícia naquele local. A congregação de todas essas entidades num esforço comum, ou como eu cito lá na palestra, num propósito comum, é que vai dar sustentação a uma política clara de segurança pública naquela região. O que esse pessoal pode fazer em termos de segurança? Para não deixar na mão da polícia só, né? Exatamente. As ações são as mais simples possíveis. A Vizinhança Solidária, que é um projeto institucional da polícia, na verdade agora é quase um programa de governo, foi desenvolvido com o intuito do quê? Do vizinho cuidar do seu vizinho, como era antigamente, né? Uhum. Antigamente as pessoas, a gente brincava, né, que na rua todo mundo sabia quando alguém ia viajar, né? Por quê? Porque as pessoas se conheciam, se falavam e tomavam conta também da outra pessoa. Então, a vizinhança solidária, você enxergar, você ver, você notar o que está acontecendo de diferente na casa do seu vizinho e acionar a polícia em razão disso. A polícia ela vai lá verificar o que está acontecendo, mas ela tem que ter essa informação. Como é que surge a informação hoje, muitas vezes? Surge a informação depois que o fato aconteceu. Uhum. Você vê alguém andando suspeito ali pela sua região, alguém que não se encaixa dentro daquele perfil, alguém que nunca vai lá, um carro que nunca vai, estaciona de repente na sua rua e fica lá parado 1, 2 horas. Isso chama atenção, mas você não faz nada. Você espera que a polícia vai resolver. Então, ações simples. O acionamento da polícia para que ela possa agir preventivamente. Essa é uma ação. Como é que um comerciante pode auxiliar? Do mesmo jeito, tendo essa rotina, observando a rotina dos seus vizinhos. Como é que o poder público local pode ajudar? A prefeitura. A prefeitura, né? Uhum. A prefeitura. Uhum. Imagina o seguinte, você tem policial para colocar em cada esquina de São Paulo. Vamos imaginar essa possibilidade ilusória de ter um policial para colocar em cada esquina de São Paulo. Então, em cada esquina tem um policial. O policial está enxergando o outro companheiro do outro lado, na outra ponta da esquina, daquele quarteirão. Só que se não tiver iluminação no meio desse quarteirão, se tiver um terreno baldio ali naquele meio daquele quarteirão, quando as pessoas estiverem passando por esse ponto, que é um ponto de vulnerabilidade, que não é de responsabilidade da polícia e nem da população. Essa responsabilidade para atuar nesse ponto especificamente é do poder público local. Então, é aí que a prefeitura pode agir. Qual é o grande desafio? E é o desafio que eu acredito que vai ser sustentado, vai dar sustentação a esse projeto que iniciou agora aqui. Buscar fazer com que a polícia, a comunidade e o poder público local atuem no mesmo objetivo, no mesmo ritmo e na mesma intensidade. O que acontece é que muitas vezes a polícia avança de um lado, a comunidade avança do outro e o poder público avança do outro, com prioridades diferentes. Esse escritório de governança e cidadania pode traçar qual é a prioridade, como isso vai acontecer, qual é o ritmo que isso vai acontecer. Perfeito. Eu quero estabelecer um paralelo aqui, ver se isso é possível também. O que o senhor está falando, assim, que a sociedade civil pode fazer para ajudar a polícia a fazer uma segurança melhor. É isso que a Defenda está fazendo institucionalmente em relação à corporação? Eu acredito que esse paralelo seja perfeito. Quando a gente fala em engajar as pessoas, a gente fala em liderança. Eu tenho que assumir um protagonismo. Quem assume protagonismo no aspecto da segurança pública? É a Polícia Militar. Por quê? Porque ela é a melhor? Não, porque ela é a única que é cobrada. Você nunca vai ver o jornal vir aqui cobrar da comunidade qual foi o papel dela numa possível aumento ou diminuição de criminalidade. Você não vai ver a mídia cobrar, muitas vezes, cobra por outros motivos, mas não cobra especificamente a prefeitura por implantar iluminação, por reduzir alguns... Carpir a praça. Isso, cortar o mato da praça. A gente lembra de cortar o mato da praça quando a gente vai passear com o cachorrinho lá e o cachorrinho se perde no meio do matagal. Mas a gente não lembra que ali pode ter alguém escondido, que pode vulnerabilizar a situação de risco daquela região. Então, a polícia assume o protagonismo e a liderança nesse papel todo de segurança pública. Por quê? Ela está na vitrine. O que a Defenda pretende fazer, né? Tem feito, tem conseguido fazer já, embora apenas com 2 anos de vida,
ela tenta assumir o protagonismo justamente nessa liderança de aproximação com os órgãos que vão dar sustentação à Polícia Militar. Aquele que nos assiste, talvez que acesse as páginas da Defenda, verifique no YouTube da Defenda, no Instagram da Defenda, vocês vão ver o seguinte: a Defenda tem participado inúmeras vezes de conversas com deputados. O que a gente vai fazer na Assembleia Legislativa? Eu muitas vezes estou lá, também está o nosso associado Coronel Figueiredo e outros associados que se predispõem e têm a possibilidade de estar fazendo esse corpo a corpo, né? Não só aqui na Assembleia, mas também nos nichos eleitorais do interior. O que a gente vai fazer lá? A gente vai pedir alguma coisa específica para o nosso associado? A gente quer mudar a regra do consignado? Não, a gente vai lá pedir algo para a instituição. E acho que isso é o que mais hoje nós temos que esclarecer para o nosso associado e principalmente para aquele que não é associado, e para criar a vontade e a necessidade de se associar a nós. A Defenda, ela tem um objetivo, um propósito, que é dar sustentação à nossa instituição. Nós somos uma instituição de defesa da Polícia Militar. O próprio nome diz isso. Quando a gente vai defender a Polícia Militar, a gente precisa envolver pessoas que têm o poder de fazer isso por nós. A Assembleia Legislativa, ela reúne deputados que fazem leis. Ela reúne deputados que votam projetos de lei que são encaminhados pelo governo. O Coronel Miller, lá em Brasília, acompanhando aquilo que acontece no Congresso, como fez a fala do Coronel Marlon agora, sobre a mudança do nome da Polícia, da Guarda Municipal para a Polícia Municipal, esse acompanhamento, alguém tem que fazer alguma coisa. Não vão ser os comandantes gerais das instituições que vão fazer essa pressão. Até porque, quando eles fazem essa pressão e não conseguem alguma coisa, eles se fragilizam. E se o comandante-geral se fragiliza, a instituição inteira se fragiliza. Sem dúvida. Quando a Polícia Militar pede alguma coisa e não é atendida, é a Polícia Militar que está enfraquecida. Quando a Defenda, ou qualquer outra associação que se predispõe a isso, a gente tem aqui em São Paulo várias associações, nem todas se predispõem a isso. Quando a associação se predispõe a isso e vai brigar, quando ela toma um não, ou quando ela perde uma briga, é menos ruim, né? Do que se o comandante-geral e a instituição policial militar tomar esse não e perder a briga. Aliás, o governador Márcio França, naquela reunião lá no Palácio, ele falou isso com todas as letras, né? Da importância da representatividade, que a polícia é uma força muito grande, muito representativa, mas precisa agir melhor politicamente. Exato, exato. E quanto mais nós tivermos uma representatividade, mais nós teremos condições de fazer eu vou tomar cuidado com a palavra, porque nós temos condições de termos influência sobre como a lei é colocada. Porque a gente tem que tomar cuidado, inclusive, em como as palavras são ditas, né? Que palavra que eu vou colocar aqui para não ser taxado de sindicalista. Nós não somos sindicalistas, muito pelo contrário. Nós somos legalistas. Nós somos dedicados a uma causa que é defendida única e exclusivamente pela Polícia Militar. E nós temos que defender a polícia por causa disso. Bom, eu tenho aqui 3 participações, duas são elogios e uma é uma pergunta que eu vou fazer já para o senhor. Parabéns pelo trabalho em defesa do policial militar, é do Paulo Castro. A Manuela Silva dizendo que os policiais precisam de apoio porque eles arriscam a vida todos os dias e não recebem nenhum reconhecimento. E o Caetano diz, o povo tem muito medo do policial, com tantas notícias sobre abuso de autoridade. Caetano, isso é uma verdade. As notícias sobre abuso de autoridade são as que mais tem nos jornais, a grande mídia principalmente. E a verdade é o seguinte, elas representam uma mínima parcela daquilo que a Polícia Militar faz. É que a boa notícia não vem no jornal.
A boa atuação do policial não vem no jornal, a boa atuação do policial não gera nada. Então a mídia só divulga a ação equivocada. Ou então as ações heróicas que nós temos todos os dias, mas que ganham algum tipo de destaque, como foi o da Cabo Sastre, que trouxemos aqui o comandante da Cabo Sastre na semana passada para falar um pouco sobre isso. Mas precisou ter uma repercussão do governador falar com a Cabo para que isso ganhasse a mídia. E mesmo assim, críticas à vontade. Sim. O interessante é o seguinte, que do mesmo jeito que a Cabo Sastre agiu, outros 3 policiais naquela mesma semana agiram. E a mídia não divulgou, porque o governador não foi falar com eles. Então, Caetano, infelizmente esses fatos acontecem. Infelizmente, a população é bombardeada com maus exemplos de ação de polícia, que são mínimos. Eu fiquei 34 anos na instituição e eu não conheço instituição como a minha, que corta na carne, ou seja, que expurga os maus elementos, como nós fazemos. Sempre que há a informação, nos chega a informação, por qualquer meio que for, há uma apuração e há providências. Então, Caetano, infelizmente, eu convido você a ver as páginas da Polícia Militar. Dá uma olhadinha no Facebook da PM, dá uma olhadinha no Instagram da PM, dá uma olhadinha no Twitter da PM, porque ali são divulgadas as notícias positivas da polícia, o que ela faz todos os dias. Acho que seria um jeito da gente começar a mudar essa imagem. Com tanto tempo de polícia, o senhor já viu muita coisa. O que o senhor já viu assim, de muito estranho, caracterizado como abuso de autoridade? Uma simples averiguação pode ser considerada abuso de autoridade? Então, Silvio, eu já recebi reclamações como comandante. Eu comandei aqui a região de Osasco, são 15 municípios, são 3.500 policiais. E eu já recebi reclamação de uma pessoa dizendo que houve um abuso da autoridade, porque após essa pessoa ultrapassar um sinal vermelho em alta velocidade, foi parada pelo policial. E ela estava levando a esposa para o hospital, e onde já se viu o policial militar pará-lo. Que vai adivinhar como? Então, como é que eu vou adivinhar um negócio desse, né? Como é que o policial vai adivinhar isso? Como é que ele tem que checar a situação, ele tem que verificar. O próprio cidadão falou depois que assim que foi constatado, ele foi liberado e foi escoltado até o hospital pela viatura. Mas a primeira impressão foi a que ficou. Infelizmente, a primeira impressão foi a que ficou. Ele se sentiu ultrajado por ter sido parado pelo policial militar. Deixa eu voltar à representatividade da Defenda. O senhor está planejando conversar com todos os deputados ou tem uma lista especial que o senhor quer conversar? Não tem lista, Silvio. Nós temos que falar com todo mundo, inclusive com aqueles que não gostam da gente. Eu vou até mais longe, né? Talvez esses mereçam um carinho mais especial ainda da nossa conversa. Nós estamos em final de legislatura, a legislatura vai até março até fevereiro do ano que vem, né? Mas pretendemos conversar com essas pessoas, porque muitos deles vão ser reeleitos, muitos deles vão ser influenciadores também dos próximos deputados que estiverem lá. E nós precisamos mostrar o que é a Polícia Militar. Isso o comandante-geral faz muito bem. Esteve lá na terça-feira conversando com o colégio de líderes. Então ele vai lá mostrar o que é a Polícia Militar, mostrar os seus projetos. Mas nós temos que mostrar quais são as nossas pautas. O que nós queremos? E as pautas da Defenda são pautas institucionais. O termo circunstancial de ocorrência, que é nível de São Paulo, né? Termo circunstancial de ocorrência, a valorização do policial militar em termos salariais, a adoção do ingresso como bacharelado em Direito para o policial militar e para o oficial de polícia com curso superior para o policial militar, o reconhecimento dos nossos cursos. São pautas institucionais que vão agregar valor não à Defenda especificamente, mas à Polícia Militar toda. E eu acho que esse é o nosso grande desafio da Defenda, né? Convencer o policial militar o oficial de polícia militar, que é aquele que pode ficar sócio, que ele seja associado pensando em todo esse conjunto de valores que ele vai trazer para dentro da própria instituição. Nosso tempo está acabando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta só.
o que um deputado pode fazer em coisas assim que ele não pode legislar? Por exemplo, termo circunstanciado de ocorrência. Isso depende de uma assinatura do secretário de Segurança Pública. Então, senhor deputado, senhora deputada que nos assiste, deputado de São Paulo que nos assiste, se o senhor e a senhora acreditam que o termo circunstanciado de ocorrência ele é valioso para economizar tempo, economizar dinheiro e transformar a ação das polícias, não da Polícia Militar, mas das polícias, mais efetiva, eficaz e eficiente, por favor, encaminhe um e-mail ao senhor secretário de Segurança Pública e peça para ele assinar e revogar a portaria que está em vigor. É simples. Muito bem. Só queria fazer um cumprimento aos promovidos da Exatamente. Data. Hoje, dia 24 de maio, na Polícia Militar é um dia especial. É uma das 3 datas de grandes promoções na polícia. Essa é uma outra pauta que a Defenda tem, de diminuir esse intervalo grande de promoções. Mas hoje, 24 de maio, o dia, há muito tempo era o dia do espadim, né? A entrega do espadim. Hoje já não temos mais essa entrega nesse dia por questões de ingresso na polícia. Mas hoje, é você que foi promovido, você que foi promovida hoje, meus parabéns, sucesso na sua carreira, sucesso daqui para frente no novo posto que você está chegando. E juntos se defenda, juntos somos mais fortes, esse é o nosso lema e esperamos você aqui ansiosamente. Muito obrigado pela entrevista. Melhor entrevistando ou sendo entrevistado? Muito melhor entrevistando. Sendo entrevistado a gente se coloca numa situação. E eu só posso fazer uma observaçãozinha aqui. A Silvia Carraro coloca da Regis parada, né? E como é que a polícia pode ter a ajuda do Exército na liberação das vias? Houve uma decisão judicial agora que colocou isso para a esfera estadual de como vai decidir. Então nós precisamos ver como é que o Poder Judiciário estadual vai se manifestar a respeito, para depois a Polícia Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e até mesmo o Exército, em último caso, ver como é que eles vão agir. Encerra o programa de hoje, nosso medalhista olímpico de 2004 em Atenas, na Grécia. Bom, eu sou o Vanderlei Colher de Lima, estou aqui para engrandecer, né, toda a Polícia Militar pelo trabalho, né, prestado a toda a comunidade. Na verdade, são as mãos e os olhos que nos protegem, né? Que protegem essa sociedade. Então, estou aqui para engrandecer cada vez mais o trabalho de cada um de vocês por tudo que tem feito pela sociedade. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Tenha um ótimo final de semana e até quinta que vem.